Eu recebo o Sérgio Nascimento, ele é autor do livro Relações Raciais e Ensino Religioso no Brasil. E ele também é vice-diretor do Colégio Estadual Manuel Ribas. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Então, você escreveu primeiramente este livro aqui que retrata um pouco do racismo e da religião no Brasil, né? O que te levou a escrever primeiramente esse livro? Uma boa tarde para você. Boa tarde. O livro é um resultado da pesquisa, dissertação do meu mestrado na Universidade Federal do Paraná, e o objetivo foi tentar responder algumas indagações que eu tinha em relação à questão de relações raciais, ensino religioso e livro didático. Na verdade, existe já um conjunto de autores que há muito tempo já pesquisa livros didáticos de língua portuguesa, de literatura, de história, tendo como foco as discussões étnicas raciais. E nesse caso, essa foi a pesquisa, foi inédita, porque foi a primeira vez no Brasil que alguém fez a pesquisa da representação entre negros e brancos em livros didáticos de ensino religioso no Brasil. Na sua opinião, como está o racismo no Brasil nos dias de hoje? A tendência, ainda as pessoas têm, a grande maioria tem, o racismo impera ainda, ou você acha que aos poucos a comunidade negra está conseguindo impor o respeito perante a sociedade? O livro, inclusive, vai mostrar que há alguns avanços, e esses avanços principalmente por causa dos movimentos sociais, né, representações civis, que estão exigindo do Estado políticas públicas de combate ao racismo. Mas, historicamente, no Brasil, a gente tem ainda uma tendência a colocar debaixo dos panos algumas situações, né, muito delicadas nessa relação ainda entre negros e brancos, principalmente em representações sociais importantes, né, em cargos públicos ou cargos gerenciais. Então, dificilmente ainda a gente vai ver negros ocupando cargos gerenciais de grandes companhias, né? Então, ainda há um racismo, nós chamamos de racismo estrutural, né? Em que boa parte dos negros ainda estão presentes em alguns setores, com mais ênfase, mas nunca no cargo de decisão de poder. Para você que é vice-diretor do Colégio Estadual Manuel Ribas, é um colégio público. E público, você acha que os jovens hoje, eles são mais mente aberta ou ainda eles apontam com o dedo ainda? Como que está esse relacionamento entre os mais jovens? É difícil estabelecer assim, uma ideia de um panorama geral, mas, de modo geral, o jovem, a tendência é um pouco essa coisa da aceitação do outro, sabe? A gente percebe jovens que... eu trabalho com educação há cerca de 10 anos, em que a aceitação ao diferente, somente na faixa etária, isso tem melhorado e tem mudado muito, né? Até mesmo porque você tem hoje na escola currículos que reforçam um pouco isso, né? Temáticas, debates que têm confrontado os jovens dentro da área das discussões homoafetivas, dentro das discussões do machismo, da representação da mulher, né? Então, quer dizer, você tem currículo hoje fomentando nesses jovens um pouco mais essa aceitação do diferente, né? Você tem datas importantes no calendário escolar hoje que levantam essas temáticas para fazer com que eles reflitam, possam pensar e aceitar aquele que é diferente dele. Existe uma lei desde 2003 que obriga o ensino da história da África e da cultura afro-brasileiras nas escolas. Isso, confere? Sim. Essa lei, na verdade, já foi reformulada. É a Lei 10.639. Ela foi implantada em 2003 e a ideia, essa primeira lei em 2003 é estudar a história e a cultura afro e negra no Brasil. Ela foi reformulada para 11.645, que a ideia também é incluir a história e o estudo das populações indígenas.
No primeiro momento foi uma lei que causou muita polêmica, mas as pesquisas de livros didáticos mostraram que a representação de negros e indígenas nos livros didáticos chega a ser pífia, né? O livro, por exemplo, traz dados, uma tabela que mostra, por exemplo, de cada 10 personagens que aparecem no livro, às vezes você tem um negro e nenhum indígena. Então, livros de história, por exemplo, aí você tem pesquisas muito importantes nessa área, que tem mostrado que, por exemplo, quando vai falar do negro no Brasil, a ideia é conotar ele só no período da escravidão. Após 1888, esse negro praticamente inexiste em datas importantes ou a sua contribuição no Brasil. Então, as pesquisas têm mostrado isso. Por exemplo, e a representação do indígena, por exemplo, você chega a encontrar nos livros didáticos só naquele período, né? No período colonial, e depois disso praticamente desaparece. Então, as pesquisas têm mostrado muito isso, né? Que essa representação de negros e brancos, de negros e indígenas, nos livros didáticos, tem uma desigualdade extraordinária nesse sentido. Entendi. E você, como pessoa, Sérgio, você já sofreu preconceito na sua vida? Alguma coisa que te marcou bastante? É difícil, talvez, assim, um negro dizer que não sofreu racismo no Brasil. Mas hoje, assim... Tanto é que no livro eu relato um pouco isso, né? Assim, já fui barrado em universidades, que já dei aula, em alguns lugares que você chega para comprar determinada roupa, né? Porque a gente tem muito no Brasil essa questão da aparência, né? Quer dizer, ao ver um negro, subentende que esse negro, ele, do ponto de vista econômico, ele não tem o poder aquisitivo para adquirir determinado bem. Então, como você tem muito essa questão da aparência, né? É o que nós chamamos de racismo de marca, né? Ao olhar um negro, logo subentende que ele não tem poder econômico. Então, é muito difícil dizer que você não sofre algum tipo de discriminação quando você vai comprar um carro zero, ou vai comprar uma roupa, uma joia, um relógio em determinados lugares, né? E toda a conotação histórica que você tem. Então, são grupos de pesquisadores que têm mostrado isso, né? Essa representação do plano simbólico do negro, né? Por exemplo, uma criança que abre um livro de literatura, de história, e vê, por exemplo, um médico, né? A figura branca. Quando vai falar de pobreza, geralmente uma criança negra, né? Muito interessante isso. Por um acaso, vocês sabem o nome daquele juiz, né? Juiz não, daquele do tribunal do desembargador Barbosa? Olha, aquele homem é negro, lutou até onde está e pega a chapuletada e dá no povo lá, tá certo? Ele mesmo é um exemplo a ser seguido, né? Joaquim Barbosa. Isso, Joaquim Barbosa. Olha, tá de parabéns esse juiz, essa autoridade que realmente leva para frente. Eu te fiz uma pergunta até fora do ar, até chegou interessante a tua resposta, porque eu estava pensando assim, existem, né, hoje a LGBT que luta pelos direitos da causa gay, que é representada pelo Tony Reis, existe dos negros, cada um tem. Você acha que separar em guetos, cada um no seu canto, você não está fazendo com que isso seja um preconceito ou não? Como que você vê isso? Não vejo. Até porque há muita convergência no que se refere à questão das desigualdades, né? Tanto é que nós falamos de escala de desigualdade. Por exemplo, se você é negro, pobre e homossexual, a possibilidade de você sofrer preconceito em determinadas situações é muito maior se você, por exemplo, é um branco homossexual de classe média. Né? Entendi. Então, assim, você tem tonalidades no Brasil de discriminação muitas vezes. Né? Não quer dizer também que um negro de classe média não vai sofrer preconceito. Né? Mas há convergências e também há situações bem específicas, né? Então, quer dizer, você tem políticas públicas que são específicas para a comunidade homoafetiva. Entendi. Políticas públicas específicas para mulheres, né? Recentemente, saiu alguns dados importantes sobre o número de assassinatos a travestis na cidade de Curitiba. Curitiba, se não me engano, eu fiz parte muito tempo da APAD, Associação da Parada da Diversidade. Como agora eu posso falar, por eu apoiar o candidato, Ratinho Júnior, eles me tiraram fora da APAD
Fizeram uma reunião lá e me tiraram. E eu vi que eles queriam que a gente assinasse um termo de compromisso com eles, né? Já que nós estamos nesse assunto. Dentro desse termo, o que eles pediam já existe na Constituição, né? Porque você já é um ser humano, você tem direito. E uma das causas que me chamou muita atenção, eles pediam assim que todo o local público não deveria ter imagem de santos, que eu acho já que cada um tem a sua fé e sua religião, né? Então é uma das coisas meio complicadas ainda de lutar, falando como um direito do homossexual. E vejo que o negro, assim, talvez é uma coisa que é levada mais a sério. Hoje, para quem está em casa, racismo é crime. Sim, é crime. É considerado inafiançável. crime. Olha, então, para você que está em casa, respeite, gente. Você tem que respeitar a pessoa pelo que ela é. Ela não mata, ela não rouba. Você tem que preservar a pessoa pelo coração dela. Se ela paga seus impostos, se ela é um cidadão de bem, você tem que respeitar. Não importa a sua cor, seu credo. O que importa é que ela carrega no coração. Sérgio, como que a pessoa faz para adquirir o seu livro? Então, pelo site. O site é axésergio@yahoo.com.br. Então eu quero agradecer a sua participação aqui. O programa toda a tarde está de portas abertas para você. Se quiser vir falar mais sobre racismo, quiser vir falar sobre alunos também, que é uma boa, vir falar também, receber um professor aqui para falar sobre os alunos, né?